E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje nós vamos retornar às nossas videoaulas, né? Eu tinha parado com as videoaulas porque nós tivemos uma orientação para concentrarmos no conteúdo do primeiro bimestre, sendo que nós tivemos uma nova orientação de podermos adentrar no segundo bimestre, né? E aí seria aquilo que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem chamado de unidade de aprendizagem 1, que seria o primeiro, e o segundo bimestre de 2020, ok? Por isso eu estou retornando, decidi retornar com as videoaulas paralelo aos exercícios da apostila virtual, ok? Bom, dando continuidade, a nossa última videoaula, ela falava sobre o Egito Antigo, certo? E obviamente que eu mencionei isso, né? Mas a gente precisa pensar que o Egito Antigo ele ficava no continente, né? O continente africano. Muitas vezes, por incrível que pareça, né? Às vezes tem gente que esquece que o Egito ele se encontra na África, né? E isso decorre de alguns erros, né? De alguns preconceitos e até mesmo de uma ignorância no sentido de não conhecer, tá? O continente africano, ok? É isso que eu espero explorar um pouquinho mais, tá? Com essa videoaula e que a gente possa conhecer a África antiga e ao mesmo tempo a África, né? E que é um continente, né? Super importante para a nossa sociedade, tendo em vista as contribuições culturais que as civilizações africanas, né, que os africanos têm no desenvolvimento da civilização, da sociedade brasileira. Né, por motivos óbvios, né, nós sabemos que nós temos uma raiz africana muito grande, a miscigenação muito grande com os povos africanos que foram trazidos aqui à força pelos europeus para se tornarem escravos. Bom, vamos lá? Bom, como eu disse para vocês, nós vamos conversar sobre a África Antiga. Deixa eu só confirmar aqui, que tem tanto tempo que eu não... Perfeito, tá certinho. Vamos conversar então sobre a África Antiga, tá? Eu gosto muito dessa imagem porque essa imagem ela retrata como as civilizações africanas, né, elas não desenvolveram escrita, elas não fizeram escrita, as civilizações antigas, né, o conhecimento africano ele existia e ele era rico, só que ele era passado da forma oral, né? Eu já tive a oportunidade de falar, de conversar com vocês, que isso não significa que uma cultura seja melhor ou pior que a outra, simplesmente que ela é diferente, ok? Bom, e ali retrata um ancião, né, de uma tribo, não especificada nesse caso, tá? Conversando, contando histórias, passando conhecimento para gerações futuras, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é para a gente entender o que é a África, porque vira e mexe, quando a gente fala assim, a África, tem gente que acha que a África é um país, quando a gente está falando dessa forma. Até existe um país que tem a África no nome, que é a África do Sul. Mas a África, somente África, ela é um continente. E como continente, ela tem vários países. O problema é que, infelizmente, nós temos pouco conhecimento, né? Pouco nos chega, até às vezes nas escolas, algo que tem mudado com o passar do tempo, né? Felizmente, desconhecimento, né? Porque chega a ser algo até interessante. Se eu pedisse para vocês um exemplo de algo da cultura francesa, de algo da cultura alemã, né? Da Inglaterra, um ponto turístico, eu tenho certeza que muitos saberiam dizer. Mas se eu pedisse, por exemplo, um ponto turístico de Camarões, perdão, da África do Sul, né? Da Angola, muitos não saberiam dizer, né? Isso, infelizmente, é fruto do desconhecimento da nossa sociedade que nós temos sobre os países da África, né? A gente tem dificuldade de entender que a África é um continente que comporta vários países, esses países têm culturas diferentes, idiomas diferentes,
Imagina então conhecer especificamente o que se tem nesses países, né? Ali no mapa, eu achei muito interessante para a gente ver, principalmente de cima, a África dividida em regiões, né? Então a gente tem a África Ocidental, que é aquela em azul, a África Setentrional, que é aquela ali amarelada, a África Central, que são os países que estão em vermelho, a África Oriental, que é os países que estão em verde, e a África Meridional, que são os países em rosa. Já embaixo, a gente tem a África dividida pelos seus países, tá? Tá pequenininho, né? E tá até em inglês, mas esse mapa é facilmente encontrado aí, é só dar um Google, jogar lá, mapa da África, que vai aparecer vários países, o mapa, né, da África em português, inglês, em qualquer idioma, com os seus países, ok? A África, gente, é um continente que possui diversos países, esses países possuem idiomas diferentes, dialetos, né? Eles possuem uma cultura rica e diversa, né? Não é achar que todo africano, porque a imagem fala assim, africano é aquele cara que vive em tribo, que tem a figura do guerreiro, eles dançam, eles fazem a dança da chuva. Não é assim que funciona, ok? Cada país no continente africano possui as suas características, as suas culturas, diferentes uma da outra. É a mesma coisa chegar e dizer que a África possui tudo uma coisa só, seria a mesma coisa que dizer que Brasil e Argentina são a mesma coisa. E não são, né? Nós somos países bem diferentes, com idiomas diferentes, com dança diferente, com música diferente, tudo é diferente, ok? Tá? A África, gente, ela é fundamental na história da humanidade, né? A África até hoje, pelo que nós sabemos, pelo que os historiadores, os antropólogos, os cientistas têm conhecimento, a África é o berço da humanidade. Significa dizer que o homem surgiu na África, ok? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Bom, hoje, para falar da África Antiga, é preciso a gente entender um pouquinho de uma parte, uma região da África, que é muito importante, e ela é tão importante que ela acabou impactando, tá, essa região. Esse fenômeno geográfico, essa coisa geográfica que tem na África, ele é tão importante que ele modifica o desenvolvimento na África. Aonde vai estar determinado país, aonde começa e termina determinada fronteira, vai ter uma separação, enfim. Esse é o deserto do Saara, que a gente já tanto ouviu falar, que existem filmes que tanto retratam, documentários que falam sobre o deserto do Saara, sobre a vida ou a ausência mesmo de vida no deserto do Saara. Ok? O deserto do Saara, gente, é aquela faixa, né, ali meio cinza, né? E normalmente a gente pode pegar e dividir a África em duas, tá? Entre aspas. A parte da África, do continente africano, que está em cima, é chamada de setentrional, tá? Ou seja, a parte do continente africano que está acima do deserto do Saara é chamada de África Setentrional. Já a parte da África que se encontra abaixo do deserto do Saara é chamada de África subsaariana, ok? O deserto, uma curiosidade, gente, o deserto do Saara nem sempre foi um deserto, tá? Já foi uma região rica em vida, né? Com fauna, ok? Com flora, tá? Com uma flora rica, com animais, sendo que com mudanças, né, climáticas, acabaram gerando o deserto do Saara. Inclusive, recentemente, né, alguns países, o deserto do Saara ele estava crescendo novamente, aumentando a área de deserto. Né? Em alguns países estão criando um muro, né, um muro vivo. Né? O que eles estão fazendo? Eles estão plantando árvores, eles estão criando, colocando vida para parar o deserto do Saara. Ok? Os povos que conseguiram sobreviver na região são conhecidos como os berberes, ok? E também a gente vai ver povos que conhecem muito bem a região e que frequentam a região. Até hoje eles existem num número bem pequeno, obviamente, são os povos nômades, tá? Os povos nômades do deserto, gente, eles normalmente são essas figuras, né, que utilizavam mulas e camelos, e eles eram responsáveis, como eles conheciam muito bem o deserto do Saara, eles faziam comércio, né? Levavam produtos da África setentrional, ou seja, a África acima do deserto do Saara, para a África subsaariana.
né? E como eles tinham essa habilidade, eles conheciam a região, sabiam o melhor caminho, o oásis, né? Eles sabiam exatamente por onde fazer essa viagem. Então eles eram responsáveis por fazer, né, esse comércio, né? E não só o comércio, né? Eles também acabavam, né, indiretamente levando e trazendo cultura de uma região para outra. Como eles eram povos nômades, vamos lá lembrar o que são povos nômades? Povos nômades são aqueles povos que eles não ficam fixos no lugar. Eles vivem se mudando, tá? Eles não moram numa residência fixa, tá? Eles se mudam constantemente. E como eles viviam do comércio, e esse comércio deles precisava estar movimentando, indo de um lugar para o outro, tá? Eles acabavam também levando e trazendo cultura. Ele ia numa cidadezinha, aí via um determinado tipo de dança, aí falava numa outra cidade, que na outra cidade tinha aquela dança, a música é diferente, medicina, como eles tratavam numa determinada cidade uma febre, na outra cidade era de outra forma. Então eles faziam isso que a gente chama de intercâmbio cultural, ou seja, eles trocavam cultura, eles levavam cultura de um lugar para outro lugar, tudo bem? A atividade, né, comercial no deserto do Saara, ela começou a diminuir apenas no século XIX, e isso muito a ver com o desenvolvimento, né, do homem, né, e principalmente por influências dos povos europeus que a essa altura do campeonato dominavam, né, uma parte significativa da África, ou influenciavam uma parte significativa da África, tá? Para finalizar a aula de hoje, gente, eu vou iniciar, o tema da aula é a África Antiga, ou seja, nós vamos falar sobre a África Antiga e sobre civilizações que viveram na África Antiga, os povos que viveram na África Antiga. E hoje nós vamos falar apenas da civilização Nok. Na próxima aula nós vamos falar de outras civilizações, porque, como disse, a África foi o berço da humanidade, então nada mais natural que lá no continente, já no mundo antigo, ou seja, antes de Cristo, né, nós tivéssemos povos, civilizações se formando naquela região. Perdão. Né? E para falar, né, hoje, né, nós tivemos lá a chamada civilização Nok. Tá? Ela surgiu por volta do século IX, né, antes de Cristo, e era uma civilização do oeste africano. Se você não se lembra aonde é bem o oeste africano, volta lá naquele mapa lá, onde eu digo para vocês as regiões da África, ok? Os Noks também ocuparam uma vasta região. Ela percorria países, hoje são esses países, na época não eram esses países. Okay? Eles tinham outro nome, eles pertenciam à civilização Nok. Tá? Era a Nigéria, o Níger, Mali, Costa do Marfim, entre outros países. Isso é algo, gente, aproximado, tá? Muitas das vezes, por conta da distância, né, do tempo, né, eles viveram 9 séculos antes do surgimento de Cristo. Né? Imagina quanto tempo isso não está. Né? Hoje nós já estamos no ano 2020, indo para o ano 2021, depois de Cristo. Okay? Então existe uma diferença muito grande de tempo. Pouca coisa às vezes chega para a gente. Ali a gente até consegue ver umas esculturas que foram encontradas e que foram produzidas por essa civilização. Tá? Mas é muita coisa. Às vezes não dá, o historiador, o antropólogo não consegue descobrir tudo. Mas, a princípio, o povo Nok, há vestígios da civilização Nok nesses países. Ok? Bom, os Noks, né, os historiadores acreditam que eles já dominavam a arte de fundir ferro. Né? A região onde a civilização Nok se desenvolveu era uma região rica em minério de ferro. Né? Então eles cavavam fornos, né, no chão e virava literalmente um forno onde eles colocavam minério e lá esse ferro, né, ele derretia e aí eles davam a forma que eles queriam a esse ferro. Tá? Os Nok desapareceram por volta dos anos 200, tá? Já depois de Cristo, ok? Bom, gente, a aula de hoje era para nós termos mais essa introdução, para nós conversarmos um pouquinho sobre o continente africano. Então, nós podemos aprender que, quando a gente fala de África, nós estamos falando de um continente que possui vários países, e esses vários países possuem diferentes idiomas,
culturas, falam diferente, dançam diferente, se portam diferente, vestem-se de formas diferentes um do outro, tá? Vimos também a importância do deserto do Saara, como ele foi importante para o desenvolvimento, as regiões da África, vimos os povos nômades e também a civilização Nok. Na próxima aula nós trataremos de outras civilizações, ok? Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, abraços.